Delta, economia global e fim dos estímulos à vista. O risco fiscal de volta com tudo, a inflação e a renda fixa, por que viajar com seu dinheiro e como investir no Brasil também. Esses são os 5 pontos de atenção para você investir em setembro. Olá, eu sou Paula Zogby, analista de investimentos da Rico, e o nosso primeiro ponto de atenção para investir em setembro é Delta, economia global e fim dos estímulos à vista. Lembra quando Delta era só uma empresa aérea dos Estados Unidos? Pois é, bons tempos. Infelizmente, hoje em dia, quando a gente escuta a palavra Delta, na grande maioria das vezes a gente está falando sobre uma das variantes mais contagiosas da Covid-19. Dados de países como Reino Unido e Estados Unidos indicam que a vacinação diminui bastante o risco de hospitalização e de mortes pela doença, mesmo com a variante Delta. Mas a preocupação com os impactos de uma quarta onda dessa pandemia na economia segue presente, especialmente porque parte da população global está optando por não se vacinar e muitos países ainda não conseguiram vacinar a maioria da população. Com esse pano de fundo, a gente viu em agosto alguns soluços na recuperação das economias desenvolvidas. Isso mexe com a confiança de uma parte dos consumidores, das empresas e dos investidores, mas a atividade segue melhorando. Aliás, um parênteses, esse medo faz com que boa parte das empresas que dependem da reabertura da economia para crescer estejam baratas na bolsa. A gente trouxe esse mês na Reconnect uma lista de 30 ações desse tipo para você investir agora. Enquanto isso, o Banco Central americano, o Fed, deve começar a reduzir o seu programa de compras de ativos já no final desse ano. Isso diminui aquela chuva de dinheiro na economia global. Os juros, por outro lado, só devem começar a subir lá para o final de 2023 de uma maneira gradual. Ponto 2, a volta dos que não foram, o risco fiscal no Brasil. Toda essa conversa de juros nos Estados Unidos pode ter te deixado confuso sobre o que a gente está falando, né? Por que a gente está falando disso? Bom, além dos juros nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos impactarem diretamente os investimentos por lá, eles também impactam aqui no Brasil. Afinal, o nosso país não é uma ilha. Se o dinheiro lá fora está rendendo pouco, isso diminui o custo de oportunidade dos ativos aqui dentro e vice-versa. Porém, se o Brasil fosse uma ilha, o nosso nome provavelmente seria a ilha do sempre presente risco fiscal. Agosto foi marcado pela volta da percepção de risco em relação às contas públicas do Brasil. Um rolo envolvendo o pagamento de precatórios, que são dívidas devidas pelo governo a pessoas e empresas, e o anúncio do governo de um novo programa de transferência de renda maior que o Bolsa Família, tomaram conta do cenário. Isso trouxe um mau humor para o mercado. O nosso ponto 3 também é aqui no Brasil e também tem relação com risco fiscal. Selic, inflação e a renda fixa com tudo isso. O mês de agosto foi marcado pela piora nas pressões sobre os preços aqui no Brasil e na crise energética, com aquela contínua falta de chuvas que a gente vem falando há algum tempo. Fora isso, as cadeias de produção também seguem com problemas, como a falta de peças para fabricar carros, por exemplo. No lado bom, a atividade continua retomando, especialmente no setor de serviços, só que isso também puxa os preços para cima. Então a gente espera agora que a inflação chegue a 7,7% no final desse ano. Mas o Banco Central segue de olho nessas mensagens e a taxa Selic deve atingir 7,25% ao ano para ajudar a trazer a inflação de volta para perto da meta. A gente fez algumas projeções sobre isso que estão lá na Reconnect e também segura a ansiedade porque esse cenário traz boas oportunidades de investimento sim. A gente já explicou em outros conteúdos, outros vídeos, que toda essa incerteza fiscal e de alta de preços mexem com os juros pagos pelo Tesouro Direto e toda a renda fixa brasileira também. Então a renda fixa está pagando juros bem interessantes que podem formar um bom escudo para o seu dinheiro, principalmente pensando em segurar os investimentos até o vencimento. A gente tem mais de 10 sugestões de investimentos nessa linha lá no texto do De Olho no Mercado, que está aqui no link na descrição desse vídeo. Vamos então para o ponto 4. Por que levar o seu dinheiro para viajar? É aquele famoso fica longe dos problemas de casa, sabe? Quando você investe no exterior, você tem uma parte do seu patrimônio fora dos problemas no Brasil. Isso ajuda a te proteger. Além disso, vai reabrir as economias por lá. A gente tá com essa expectativa. Tudo bem, você já viu que tá rolando a pandemia dos não vacinados em regiões como Estados Unidos e Europa. Porém, os governos dessas regiões estão se preparando para endereçar essa questão e o fluxo de reabertura
segue sim no radar por lá, ajudando aí a retomada do consumo e gerando oportunidades de ganhos nos mercados lá fora. Agora imagina essa situação, você chegou no Airbnb e viu um bicho. Aí depois de um tempo você descobre que é só uma barata morta. É meio chato, mas é melhor do que se ela estivesse viva, né? O mercado parece estar digerindo a redução dos estímulos lá fora como se fosse uma barata morta no Airbnb. Como a gente falou, a alta dos juros lá deve começar só em 2023 e de forma gradual. Isso significa que um dos principais fatores de preocupação para o mercado, que é justamente a alta dos juros, talvez não seja um problema tão grande assim, só uma baratinha morta que você pode limpar e seguir a vida. Quinto e último ponto, como investir na bolsa brasileira nesse cenário? Bom, a gente já falou que a bolsa está para baixo e os juros estão para cima. Além disso, temos as eleições federais chegando em 2022. Mas nada disso significa que você deveria ficar totalmente por fora das oportunidades aqui no Brasil. A queda recente da bolsa fez com que, no geral, as empresas brasileiras ficassem baratas em comparação com o histórico e em comparação com o mercado internacional. Os riscos continuam, então você deve escolher com mais atenção as empresas em que você vai investir. As principais nesse cenário são aquelas de boa qualidade, que são líderes em seus setores e que fazem o preço do mercado. Lá na Reconnect, no link que está aqui embaixo, a gente deixou uma seleção com 17 dessas empresas. Elas todas estão baratas em relação ao histórico e todas elas também são de alta qualidade, na opinião do nosso time de analistas. Então corre lá para conferir essas sugestões de investimentos. Bom, esses foram os 5 pontos de atenção para você investir em setembro. E não esquece que tem muito mais conteúdo lá na Reconnect, boa parte deles de graça. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, isso ajuda ele a chegar a mais pessoas também. Não esquece de se inscrever no canal da Rico e ativar o sininho para saber das nossas publicações em primeiríssima mão. Deixa aqui nos comentários o que você achou e até a próxima!